Com o final da ditadura, houve um pacto, né? Um pacto pela impunidade e também um pacto pela não revelação do destino dos corpos dos desaparecidos políticos. Foi muito triste saber que as autoridades na época concordaram numa estratégia desse tipo para fazer a transição da ditadura para a democracia. É daí que vem o nome de justiça de transição, né? Quando há um governo autoritário e ilegítimo e se passa para uma democracia consolidada, para um Estado de direito democrático. Então, no Brasil, essa transição ela começou da maneira completamente equivocada, que foi passando por cima dos corpos, passando por cima da questão dos desaparecidos políticos. Porém, esse foi um pacto dos homens brancos, detentores do poder. Este não foi um pacto das famílias, não foi um pacto das mães, das mulheres, dos maridos, dos filhos. Ali no começo dos anos 2000, que tinha um grupo de membros recém-ingresso, de certa forma, eu tinha 6, 7 anos. Eu digo que isso começou no Rio, graças a Daniel Sarmento, quando ele foi procurar a documentação em relação ao Rubens Paiva. Na pesquisa que ele fez do Rubens Paiva, ele se deparou, entre outras coisas, com um relato feito pelo Sebastião Curió. E outros documentos desse momento da guerrilha e com as descrições do que tinham sido feitos. O Curió descrevendo como é que se planejou a terceira fase da repressão ao combate à guerrilha no Araguaia. Então, a ideia dos militares se apresentarem como engenheiros do DR, de colocar alguns soldados misturados à população como donos de pequenos botecos ou áreas de venda para que eles se espalhassem ali como pessoas da região e começassem a ter o contato. Então, esse documento do Curió, ele faz um relato da forma como o Estado brasileiro se escondeu para ter a última leva que levou à morte dessas pessoas. Eu constituí uma força-tarefa em conjunto com a Procuradoria da República no Pará e a Procuradoria da República no Distrito Federal. Nós fomos fazer expedições, fizemos uma expedição ao Araguaia, com apoio da PFDC, da Procuradoria Federal de Direito do Cidadão, para entender um pouco essa situação de desaparecimentos. É nesse momento que o Marlo entra em contato conosco e diz o que tinha lá em mãos, que precisava buscar ou pelo menos ter pistas de onde estariam enterrados para entregar os restos mortais aos parentes dos desaparecidos, né? E é nesse momento que a gente entra em ação e diz, não, nós precisamos fazer isso também. Nós precisamos, porque nós achamos que há pessoas, pelos relatos que tínhamos na região, eu sou nascido e criado no Pará e tive sempre muito contato com a Igreja Católica, que foi uma resistência, né, nessa época da ditadura, pelo menos naquela região. E nós tínhamos contatos com missionários, com padres, com religiosos e religiosas que vinham daquela região para Belém, onde eu sou nascido e criado, e nos davam relatos sobre isso, olha, ainda tem gente que foi vítima daquele período que não está escrito em lugar nenhum, e pessoas camponesas, trabalhadores e trabalhadoras rurais. E ali foi, eu diria que um divisor de águas, um ponto muito importante, porque nós, no Araguaia, né, a equipe era composta por mim, pelo Dr. Ubiratã Caseta, pelo Dr. Felício e pelo Dr. Guilherme Shelby, né, nos deparamos com uma situação ainda de uma presença, de um medo muito grande dos camponeses de falarem da guerrilha do Araguaia, porque eles diziam que o exército brasileiro estava ainda exercendo vigilância e alertava de que eles não deveriam conversar com ninguém sobre esse tema. Então foi muito difícil o nosso trabalho, até que nós tivemos a oportunidade de flagrar
de fato, uma equipe da 2ª Seção do Exército fazendo essa atividade de distribuir cestas básicas, munições, entregar armas para alguns camponeses que tinham sido guias do Exército durante a guerrilha, né, que poderiam revelar fatos sobre isso e que então estavam impedindo, inclusive, o trabalho do Ministério Público Federal. Esse lado é um lado que é de uma brutalidade do que se fez dentro desses lugares, desses quartéis, do que a ditadura fez com essas pessoas, da forma como ela matou essas pessoas, é uma coisa que eu não sei como esses que narraram continuaram com a cabeça sana, de alguma forma, até aquele momento. Porque eles mesmos diziam que eles não conseguiam dormir direito, muito pesadelo, acordavam ouvindo os gritos dessas pessoas que eram familiares deles, entre aspas, se tornaram da família. Então era alguém da família que você via sendo torturado e morto, e gritando e de dor e tudo mais. Uma das coisas que, pelo menos para mim, surgiu ali foi o quanto a repressão atingiu não apenas os guerrilheiros, vamos chamar assim, mas atingiu de forma muito impactante a população. Então, assim, você tem vários relatos de estupro a mulheres. Você tem vários relatos de pessoas colocadas que não tinham feito nada, eram moradores da região, que como teoricamente não colaboravam, eram levados para a antiga sede do DR em Marabá e submetidos a diversos tipos de tortura, ficar em pé em latas de palmito, coisa que vale, abertas, só com os pés para furar na mão, serem jogadas em caminhões. Então, assim, nós identificamos que havia também uma dívida do governo federal, né, da República Brasileira do Brasil, com a população atingida. Porque aquela população ela foi atingida pelo deslocamento de tropas, por diversos tipos de pressões e de violências. Alguns grupos indígenas também foram diretamente atingidos. O grupo do Suruí, por exemplo, nos anos 90, por conta de um outro trabalho, uma antropóloga foi a campo e, quando perguntado sobre o período do Araguaia, eles pararam de falar em português, começaram a falar apenas na língua, imitando barulho de metralhadora, de helicóptero. Na guerrilha do Araguaia produziu um documento, né? Que barbaridade, né? Um grupo pequeno de pessoas ali, né? Que foram, meu Deus do céu, perseguidas brutalmente. Eu mostrei em documentação, tá? Na documentação produzida, sempre digo isso, produzida pelos próprios órgãos de segurança do Estado Ditatorial Militar, né? Que se utilizou napalm. Contra essas pessoas lá no Araguaia. Não é só isso não, cercos em que você podia prender as pessoas e não, você ficava deixando elas se definharem, famintas, né? Você sabia, né? As forças de segurança sabiam, só acompanhavam. Isso aconteceu, só acompanhavam os jovens que lutavam por ideal, né? Compravam aqueles jovens, podiam ter prendido, meu Deus do céu. Foi muito difícil, porque nós éramos muito poucos. Um ou outro colega que concordava, que admirava o trabalho, mas que muitas vezes não concordavam. Nós representamos esses casos, né? Luiz José da Cunha, Flávio de Carvalho Molina, Herzog, casos bem emblemáticos que tinham assim, muita prova, né? do sequestro, do desaparecimento. Representamos para os colegas da área criminal, isso antes de 2010. Os colegas arquivaram.
Isso até antes de 2008, os colegas arquivaram, entendendo que mesmo que não se aplicasse a lei de anistia, se aplicava a prescrição. Era muito difícil convencer os colegas da área criminal a aceitarem a aplicação da legislação internacional, que fala, né, sobre a não prescrição desse tipo de crime. De que crime nós estamos falando? De crime contra a humanidade, do crime praticado pelo Estado contra o seu cidadão. Nós chegamos a representar especificamente a Justiça Militar para que fizesse o processo de indignidade contra o Carlos Alberto Brilhante Ustra. Em 2010, o Supremo Tribunal Federal julgou a lei de anistia brasileira constitucional. Posteriormente, houve uma representação na Corte Interamericana de Direitos Humanos e, em 2011, o Brasil foi condenado pela primeira vez nessa temática, no caso Gomes Lund. Que era referente à guerrilha do Araguaia, foi condenado a investigar, processar e punir os crimes e violações de direitos humanos, os crimes contra a humanidade e violações de direitos humanos que ocorreram na época da ditadura militar. A nossa movimentação fez com que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos retomasse o andamento de um caso que estava paralisado sobre a guerrilha do Araguaia, né, e levaram esse caso para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos decidiu que essas questões não deveriam ser decididas em cortes militares. E como havia uma série de investigados e criminosos que eram vinculados às forças policiais e às forças armadas, as investigações vieram para o Ministério Público Federal e não para o Ministério Público Militar. E aí, a partir dessa condenação, o Ministério Público Federal brasileiro organizou um outro grupo de trabalho que veio com essa proposta da justiça de transição, que era o aspecto criminal da transição entre os governos autoritários para o resgate do Estado democrático. O Ministério Público Federal também teria que responder à Corte e entrar com as ações criminais. E então foram criados os GTs. Foi criado um GT civil para as ações cíveis e busca de corpos, entre outras providências, né, do âmbito não criminal, e um GT da área criminal, GT Justiça de Transição, que era justamente para mapear os casos e se fazer a persecução penal. Então foram instaurados, a partir de 2010, mais de 100 inquéritos pelo Ministério Público Federal para apurar aquelas mortes. Eu sei, né, que os colegas tiveram muita dificuldade porque as provas eram poucas, as testemunhas já tinham morrido, mas mesmo assim o cenário hoje é que nós já temos mais de 40 denúncias colocadas no Poder Judiciário na área criminal. Isso pode até parecer pouco para outros países, mas eu acho que no Brasil foi um grande avanço. O trabalho na Comissão Nacional da Verdade teve um momento assim um pouquinho difícil, não é? Como começar a trabalhar? Aí eu então fui para o Arquivo Nacional. Olha, você não quer imaginar a pletora de documentos de todos os órgãos de segurança do Estado, tarjados com secreto, ultra-secreto, confidencial, ultra-confidencial. Aí eu comecei a mergulhar nisso, bem de uma maneira bem amadorística, tudo documentalmente produzido pelos agentes da ditadura, né? E fatos que pontuavam torturas e mortes de pessoas. O Arquivo Nacional é uma fonte enorme de conhecimento. Era 66, já havia ditadura militar. O Bienal da Bahia foi um grande sucesso, tinha Lígia Clark, tinha Eliot Sica, tinha o Krasberger, convidaram também críticos do exterior, então teve uma presença forte na Bahia. Eu comecei a partir de uma exposição, eu tinha um ano e pouco de
nesse ritmo, e aí houve um golpe, né? No desenho começa a aparecer já coisas que comentam essa situação do Brasil. Aí, em 68, começa uma coisa mais dramática, mais violenta, assim, e que provocava um certo medo também, porque já era uma época difícil da ditadura, então já tinha aquele clima de encapuzar as pessoas e sumirem com elas. Já estava assim, isso bem flagrante e ameaçador. Eu estou falando isso porque eu vou retomar a Bienal da Bahia. 66 é a primeira, a segunda foi 68, nesse momento já que não chegou a abrir. Essa 68 foi horroroso, prenderam pessoas. Em 69, eu já tinha começado essa série de espaços virtuais, cantos, e eu fui convidado para uma exposição no Museu de Arte Moderna aqui do Rio, e essa exposição fizeram uma espécie de votação entre críticos, jornalistas, artistas plásticos, e a partir da recorrência de alguns nomes, eles escolheram 5 para cada área, 5 pintores, 5 escultores, 5 desenhistas, né? Para fazer uma exposição no MAN, aqui do Rio, e a partir daí escolheram o que seria a delegação brasileira à Bienal de Jovens de Paris. Houve a exposição, eu mostrei basicamente esses trabalhos que eram mais formais, que eram volumes virtuais, espaços virtuais, basicamente. Eu tinha um painel de 4 metros por 1,20, 1,30, e esse painel estava lá na Bienal da Bahia, foi selecionado, e aconteceu o seguinte, a Bienal ia abrir de tarde, acho que 2 horas ou meio-dia, e havia um clima ali de polícia, de militares, e um clima muito grande assim de repressão, e os militares resolveram fechar a Bienal, porque disseram que ali tinham trabalhos subversivos. Foi uma situação muito difícil. E o que é que acontece? A Bienal foi fechada, os militares tomaram aquele espaço e nunca devolveram nem deram satisfação do meu trabalho. 4 metros por 1 e pouco desapareceu. E essa exposição ia abrir, como abriam as exposições do MAN, às 6 da tarde. E às 3 horas, o coronel Montanha, do DOPS, na época, eles cercaram o MAN, e foi à sala do diretor, que era o Maurício Roberto, daqueles irmãos Roberto, e deram a ele 2 horas para desmontar toda a exposição, que já estava pronta para abrir. A exposição foi desmontada, né? E todos os envolvidos, de alguma maneira, foram arrolados como parte do processo. Então, por diversas vezes, eu corri para o Jornal do Brasil e corria para o Museu de Arte Moderna para, enfim, não ser preso, enfim. Então, isso marcou muito minha vida, na verdade, marcou bastante. As pessoas seguravam no meu braço e diziam assim: doutor, por favor, deixa eu falar tudo, deixa eu falar. O senhor está à vontade, nós vamos ter o tempo que o senhor precisar, se quiser voltar amanhã, depois de amanhã, nós vamos estar aqui. E diziam assim: eu preciso falar tudo, doutor, porque eu não posso morrer sem que ninguém saiba dessa história, sem que ninguém saiba o que aconteceu, porque eu vi muita coisa triste. Diziam assim, e esse foi uma tônica. Veio o primeiro depoimento assim, eu já me espantei, depois vieram os outros, que eram pessoas de 70, 80 anos de idade. Pessoas que chegavam ali com muita dificuldade até para andar.
e chegavam lá, sentavam e nos diziam isso. A história é muito triste que eu tenho para contar. O caso do Mário Alves foi o primeiro que a gente processou aqui no Rio de Janeiro e ele tinha uma peculiaridade. O Mário Alves desapareceu em 1970 e de 69 para 70 a tortura aqui no Rio de Janeiro ainda era feita de maneira meio amadora, por assim dizer. Então, os militares, os policiais, os militares torturavam às vezes fardados. Então, tinha o seu nome de guerra, às vezes abaixo da insígnia. Isso facilitava a identificação. Eles se chamavam pelo próprio nome de guerra. Lá em 2008, nós fizemos representações criminais. Uma delas foi do caso do Vladimir Herzog, né? E que foi arquivado por um colega da área criminal. E a partir desse arquivamento, a família levou também o caso ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Esse caso chegou à corte e aí a corte condenou novamente o Brasil por manter esse crime impune. Era quase um mundo paralelo, né? Você se dar conta de todos os crimes que haviam acontecido e nada ser feito no âmbito do judiciário. Você conversar com aquelas famílias, elas falarem do desaparecimento. Teve pessoas que desapareceram porque estavam panfletando na esquina. Não cometeram o menor crime, nada. Quantas pessoas foram presas, operários presos injustamente, apanharam dentro das fábricas, simplesmente para ser exemplo. Não interessava o que havia feito. Então, isso era a ditadura. E nada foi feito. Nenhuma ação foi feita. À medida que eu fui, então, conhecendo melhor, que eu fui amadurecendo, eu entendi que, assim, que o Brasil falhou muito. A ditadura gostava de dizer isso, né? Não, nós não matamos ninguém, essas pessoas se suicidaram. E nós fizemos um levantamento pericial fundamental, né? Caracterizando o quê? Caracterizando que esse militante foi brutalmente assassinado. E quando levamos isso, né, para a companheira dele, ela me abraçou e disse assim: "Ô Fonteles, você agora apaziguou o meu coração." Olha que coisa bonita, né? E num outro momento também, que nós fizemos um determinado trabalho, né, a filha desse militante também, né, porque se dissera que ele não fora morto, que ele abandonara a família e fugira para o exterior, deixaram toda a família. Nós mostramos que não, né? documentalmente, né? Demonstramos que ele foi assassinado aqui pelas forças da repressão. O Paulo Malhães nunca quis prestar depoimento aqui, ele era um coronel muito ligado à tortura, tinha operado a Casa da Morte, inclusive se dizia que ele teria levado jacarés para devorar os presos na Casa da Morte, algo brutal. Eu, naquela época, eu trabalhava com o Lígia, a gente tinha parcerias, a gente era muito amigo. E eu fui pedir ajuda a Niomar para descobrir onde estava a Lígia Pá, que ninguém sabia. Botaram um capuz nela e desapareceram com ela. A ditadura é essencialmente a negação da ideia da vida em sociedade. Mas ao mesmo tempo, e aí que é o que é o mais complicado para mim, nós temos, infelizmente, como pessoas e como sociedade, uma tendência muito forte a sermos autoritários e ditatoriais. Quando eu sou contrariado naquilo que eu conheço como o correto, aquilo que eu tenho como ideal, muito facilmente eu reajo de uma forma autoritária. Você tem toda a capacidade de Estado de ser um Estado absolutamente fascista, ditatorial. Você só não será isso se nós reconhecermos esse risco e adotarmos uma série de travas. E essas travas não podem ser só estatais. Essas travas têm que ser da sociedade, elas têm que estar entranhadas no aluno de 14, 15 anos que tem que entender, opa, eu também ajo de forma ditatorial quando eu pratico bullying, quando eu excluo uma pessoa por orientação sexual, ou por cor, ou por credo. Ver hoje pessoas jovens defendendo a ditadura, intervenção militar, são pessoas que não têm ideia do que é isso. E olha que o que eu peguei já foi o final da ditadura. Imagina se eu tivesse sido jovem, ainda com a ditadura no início, ainda com o AI-5. Eu era criança no AI-5, então não tinha noção disso.
Mas então eu acho que esse impacto do que é a ditadura precisa ser narrado, do que é uma intervenção militar precisa ser narrado. E olha que eu estou falando de alguém do interior da Amazônia no século passado. O golpe de Estado no Brasil, né, vai completar 60 anos. A ditadura está sempre associada com a violação de direitos humanos, com o sofrimento, com a morte, com a exclusão. Isso é uma ditadura. Quando os governos brasileiros, depois de 85, todos, sem exceção, declinaram de fazer um processo de justiça de transição, de enfrentar a verdade, de promover a justiça e de garantir a propagação da memória, todos eles foram ajudando a crescer, a se pôr assim, né, a inocular, a permitir que se cresça pensamentos de extrema-direita, pensamentos que defendam uma ditadura sem nem saber o que é uma ditadura, né? Sem saber que uma ditadura é corrupta por essência, que uma ditadura é assassina por essência, que ela viola, né, a liberdade de todo mundo por essência. Não existe ditadura boa, isso é uma certeza absoluta. A que ponto vai o demônio dentro do ser humano, né? A palavra grega diabolos, tudo aquilo que separa, né? Diabolos, tudo que separa. A que ponto vai a separação do ser humano, né? No que ele se separa, enorme, como cresce enormemente dentro dele a capacidade de destruição. Porque, como dizia há pouco para nós somos seres da relação, né? Nós somos seres da comunhão, mas também somos esse lado terrível, né? Não podemos deixar isso acontecer, nunca mais, né? Nós precisamos avançar muito nesse tema e precisamos ser rápidos, porque as pessoas estão achando ainda que é possível viver sem instituições. Quebraram o Supremo Tribunal Federal. Muita gente não é contra o que aconteceu em 8 de janeiro. E isso é muito assustador. Muitos jovens não são contra o que aconteceu, porque acham que a democracia virou um símbolo de governo corrompido, quando, na verdade, a democracia permite que se faça a responsabilização de todos, mas com base nas leis vigentes. Enquanto que numa ditadura, ninguém está a salvo. O cantor Caetano Veloso já falou, em terra que tem tortura, ninguém é cidadão. Ninguém é cidadão. Se você for ver a festa do Pelô, e se você não for, pense no Haiti, reze pelo Haiti. É aqui, o Haiti não é aqui. E na TV, se você vir um deputado em pânico, mal dissimulado, diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer plano de educação que pareça fácil e rápido, e vá representar uma ameaça de democratização do ensino de primeiro grau.